Toda planta tem ali os seus medicamentos que a gente chama de fitoquímico. Então, esses fitoquímicos também vão agir contra os poluentes que estão ali. Mas é óbvio que uma planta criada numa forma bonitinha, né, bem regada, sem poluentes, ela vai ter uma eficácia. Pode ser que tenha uma eficácia melhor do que essa. Há muitas controvérsias nessa questão, porque assim, uma boa planta, uma planta que tem, geralmente a planta que tem mais fitoquímicos é aquela planta mais sofrida. Porque ela estimula aquela produção de fitoquímicos para proteção dela. Inclusive, eu tinha um professor de fitoterapia que me ensinou sempre a bater nas plantas. Então, ele acordava todo dia pela manhã com uma varinha e ele batia nas plantas com a vara. Os veganos não vão gostar disso aí não, João. Então, verdade, né? Não, primeiro você pede permissão para a planta, né? Deixa eu te bater. Posso te bater, por favor? Desculpa, mas é por um... Se ela balançar um pouquinho Se assim, ela você desce o se cacete. pegou, uma planta masoquista que gosta de apoiar. Mas assim, né? Claro, não é quebrar a planta, né, gente? Mas você dá essas batidinhas na planta, não é assim também para bonitinho fazer. Né? Machucar um pouquinho, né? Machucar. Por quê? Porque quando você faz isso, essa agressão faz com que ela libere mais fitoquímicos para proteção. Da mesma forma que se a planta estiver criada no meio in natura, assim, no meio do mato, ela tem uma reação de defesa de insetos, né? Da ação do vento, da ação do sol. Então, aquela planta criada em laboratório, totalmente asséptica, no meio asséptico, ela não tem muito fitoquímico. Isso é muito interessante, cara. Porque ela não tem, ela não tem por que se proteger, ela está ali, sabe? Numa bolha, né? Numa bolha. Ô, Jamal, daí vem... a uva fazem muito isso, né? O resveratrol, ele ajuda a proteger, né? A semente da uva tem essa coisa de... Eles maltratam, tem sol, tem corte, podam. Exatamente. É isso que eles fazem, né? Mas isso com a planta tu pode fazer com qualquer planta, tá? E assim, a fitoterapia, ela serve para qualquer problema hoje, né? Tu pode usar a fitoterapia para... Não é assim... As pessoas têm uma visão muito errada, acham que fitoterapia é só ligada a uma questão esotérica, ou é só para problemas placebo, ou que é só ligado a alguns problemas pontuais, entendeu? Tipo assim, eu sempre ouvi minha mãe falar que se eu estou roxo, eu vou tomar arnica. Tudo bem, a homeopatia de arnica serve também para isso, assim como a planta também serve, mas... toda planta tem um mar de fitoquímicos e esses fitoquímicos têm N ações. Então, dependendo daquele fitoquímico que ela tem em maior quantidade, ela vai te despertar uma resposta mais positiva para determinada área. Se tu for fazer uma gravação na minha casa, tu vai te assustar. A minha diarista fica assim, doutor, pelo amor de Deus, você não come um pão, né? Porque o meu café da manhã, tu é fichinha, né? Tá? Tu é nível Mobral ainda. Tá? É mesmo. Eu tomo assim muita cápsula. Não é certo, mas assim, o meu organismo já se adaptou. Então, a cúrcuma, né? O que a gente sabe hoje assim que o que a gente tem de fitoterapia? O que é modismo? Todo mundo só fala de cúrcuma, piperina. Porque a piperina ativa... Tá, gente, tem tantas outras coisas. Questão de anti-envelhecimento. De ansiedade. Astragalos, né, que é anti-envelhecimento. Aliás, é uma coisa que as pessoas não usam, eu fico louco. Poxa, o astragalos há mais de 500 anos. O imperador, quando descobriu o astragalos, usava... É uma planta que tem um potencial anti-envelhecimento poderosíssimo. E imagina, há 5 mil anos atrás, né? 500 anos Parece atrás, que não era permitido o uso da população, né? Não né? era permitido. Era só pra... Se alguém pegasse essa planta, era... confiscado. Morto. Não é fácil de achar em farmácia e em loja de suplemento. Não, em suplementação não. Isso aí, assim, até eu acho já, né, fazendo a minha parte como farmacêutico. Cuidado na hora de comprar as plantas, né? Porque as pessoas têm sempre tem assim, uma orientação de buscar plantas em lojas de suplementação e não é legal. Porque quase todas essas plantas que são vendidas em lojas de suplementação, elas são feitas na forma de pó. Chegam para mim e falam assim, mas eu não quero tomar ginkgo biloba, né? Ou tal, porque isso aí não me dá efeitos. Não, criatura. Calma aí, vamos fazer um troço direito, vamos tomar um extrato seco.
Por quê? O extrato seco, eu vou pegar esse pó que foi feito, vou passar por um método de fazer um processamento com ele que vai sair só o medicamento, vai passar um gotejamento. Então eu vou pegar lá, tipo, a cada, sei lá, 100 quilos de planta, eu vou conseguir lá 20 ml de líquido puro daquilo óleo ali. essencial, né? É como se fosse o óleo dela. Mas não é o óleo, né? Sim. Tipo, que são como é que se fala? O exudato. Então, eu vou pegar aquele princípio ativo ali e eu vou conseguir, tu consegue até hoje, por métodos aí, tipo, vou separar os gingosídeos, tu consegue separar os princípios ativos, né? Dependendo da planta, obviamente. E aí tu vai pegar esse líquido que tu tirou, vamos supor que seja líquido, e então quando você tem o talco, esse talco inerte, você vai pegar esse produto que você extraiu lá da planta pura e vai verter, é como se fosse uma receita de bolo. Então, quando tu faz isso, tu sabe que ali tu consegue dosar a quantidade de medicamento, porque ali tu vai saber exatamente, tem tantos % de gingosídeos. Então, quando você vê assim, extrato, ginkgo biloba, extrato seco, 24%, o que significa? Que 24% daquele produto é feito com medicamento puro. Tá? Então, isso vale também para as outras plantas. Né? Se você vai pegar a curcumina, né? A cúrcuma, uma cúrcuma com 50% de curcuminóides. Então, toda planta ela tem vários, não é só a curcumina, a cúrcuma só tem... Não, tem vários outros, eu falo medicamentos, mas esses medicamentos, eles são vários. Esses se destacam por ter maior quantidade. Então, eu dou sempre preferência a tu fazer o uso de extrato seco porque aquilo foi dosado e também passou por um processo de controle de vigilância sanitária. Já o pó, é uma planta triturada. Não é que eu não vou ter o gingosídeo ali dentro. Né? Não vou ter o princípio ativo, mas tu não tem noção da quantidade. Então, pode ser que naquela cápsula que tu está tomando tenha nada. Né? Mesma coisa uma cúrcuma. Você pode comprar uma cúrcuma que não vem de uma boa qualidade, que não tenha nada de efeito. Aí a criatura tá lá vendo os vídeos, né, do Damian lá, tipo, tomando cúrcuma, não, as mesmas rugas, tudo igual, mudou nada, comendo esse troço horroroso com limão, né? Então, assim, pode ser que não seja uma boa qualidade. Então, eu prefiro sempre. Eu acho que as pessoas não usam hoje com a sua excelência uma farmácia de manipulação, né? Esse é o grande diferencial. Você pode manipular, por exemplo, a minha cápsula de cúrcuma, eu não tomo pó, não aguento. Por que eu vou sofrer tomando isso? Então eu faço lá minha cápsula de curcumina com piperina. A minha fórmula eu uso 750 mg de curcumina com 8 de... Isso é minha formulação, que as pessoas escutam e depois copiam, né? Aí eu já uso outras... Eu uso já também a pigenina, que é um derivado do própolis, que tem uma função anticâncer. Então, sempre tem coisas extras, né? Procuro farmacêutico, né? Uma pessoa que realmente entenda dessa área, porque as pessoas são muito blindadas a seguir um blogueiro que não tem a mínima noção de fitoterapia. E fitoterapia é um mar de coisas que existem, né? Tu me perguntou no que a fitoterapia pode ser usada? Em tudo. Tudo, né? A pergunta deveria ser em que ela não pode. Não sei. Não tem. Não tem. Você falando aí, Jamar, eu fico pensando o seguinte. Primeiro, a minha indignação é de não ter visto nada disso na minha faculdade. Não a tem, indignação né? Eu paguei farmácia, né, farmacologia, na minha talvez 2 semestres, aprendendo nome de remédio, classificação de drogas. Eu nunca vi uma planta. Nós, médicos, saímos da faculdade sem saber. Isso aí que você falou que é básico, que uma agressão a uma planta faz com que ela desenvolva mais substâncias que vão nos ajudar. E a segunda coisa, não é fácil achar esse profissional para a população, um cara que entenda de planta para orientar. Eu já disse muito isso na internet para minhas seguidoras, cara, mas isso não vai achar. O médico não vai achar. E o farmacêutico que entende disso também não é muito comum, João. Não é. Eu até entrevistei um farmacêutico, né, que eu ia colocar eu tenho na minha farmácia de manipulação, contratar um farmacêutico. Quando eu estava fazendo entrevista, eu falei assim, nunca me esqueço disso, assim, me cite, recém-formado, me cite 3 plantas, porque a gente faz atendimento direto, né? Então as pessoas dizem, eu tô com dor de cabeça. Eu disse, me cite 3 plantas que atuam no emagrecimento. E por que tu escolheu essas plantas? Aí demorou para pensar uma planta e falou assim,
chá verde, tá? Tipo, basicão, né? Mas não disse o Lembrou nome da que a minha planta, mãe né? toma, né? Aí, assim, chá verde, quitosana. Aí eu fiquei assim, meu querido, quitosana, que planta é essa? Quitosana. Você olha, o dia que camarão nascer em árvore, você me avisa, porque eu não estou sabendo, entendeu? Vou plantar, né? E as pessoas não têm, assim, realmente é uma questão... É difícil de achar esse profissional. Se fosse hoje, ele diria Saxenda, né? Saxenda. Nova planta que emagrece. Exato. E assim, hoje está tendo uma nova corrente de pessoas mais ligadas a essa área. Mas a grande maioria são nutricionistas. Né? Tem uma gama grande. Aqui em São Paulo está muito forte esse mercado, né?